Olá, pessoal. É um enorme prazer estar aqui com vocês novamente. O meu nome é Leonardo, sou advogado, sou professor, empreendedor. E aqui no canal nós estamos falando de empreendedorismo, dicas relacionadas à gestão, atividade, tempo, relacionamento com clientes. E hoje eu separei uma entrevista, um bate-papo, melhor dizendo, bem interessante, tá? Espero que vocês gostem. Estou aqui com meu amigo, amigo de verdade, né? André Calon, que é advogado, ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Nós temos um tema bem interessante para falar com vocês a respeito de gestão. Gestão do quê? Do tempo, de organização, porque o André, ele é sócio de um escritório, ele vai, como eu falei, ele vai realizar uma apresentação, então ele tem muito a agregar aqui para o nosso canal, para a nossa rede aí de contatos. André, seja bem-vindo aí, fico muito feliz. Como eu sempre falo, né? É um bate-papo entre amigos, então a ideia é que você esteja conversando comigo, né? E as pessoas estão participando, então você possa fazer da melhor forma. Se você quiser ser informal, se você quiser ser formal, fique à vontade, né? Aqui você está em casa, né? Está no seu escritório, eu estou aqui no meu, mas você está à vontade aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Léo. É um prazer estar aqui com você, discutir um pouco sobre um tema super interessante, né? E que faz toda a diferença no nosso dia a dia. E, infelizmente, é muito pouco abordado, tanto no aspecto de faculdade, cursos, como às vezes no aspecto do dia a dia do empreendedor e do dia a dia dos profissionais da área, né? E é um tema que aí traz toda uma tranquilidade e um aspecto muito mais saudável para o dia a dia de trabalho, tá bom? Bom, fazendo uma breve apresentação minha, sou André, meu nome é André, sou advogado aí do escritório Carriló, estou como sócio do escritório hoje também, e a minha atuação na área jurídica aí já está estou atuando na área desde 2002, 2003, como estagiário, depois advogado, advogado de escritório, advogado de empresa, e alguns anos aí como sócio de alguns advogados, de alguns escritórios, tá bom? E nessa trajetória, essa questão de gestão de tempo, o que a gente deve priorizar, o que não deve priorizar, foi um dos principais temas aí a ser abordado, a ser dedicado em toda essa trajetória para a gente ter mais chances de atingir o sucesso, né? E aí, quando eu falo sucesso, não é só sucesso financeiro ou sucesso de status, mas sucesso de você ter uma estrutura sadia, onde você trabalha de uma maneira saudável, seus parceiros, colaboradores também trabalham de uma maneira saudável e os seus clientes são atendidos com excelência e da melhor forma que a gente pode atendê-los e trabalhar. Olha que legal. Bom, então vocês perceberam que eu escolhi a pessoa certa, né? O André, ele resumiu aí o currículo dele, mas ele é sócio atualmente aí do KR Law, uma sociedade de advogados voltadas aí, principalmente, né? A expertise do André é na área tributária, né? O André é um especialista em direito tributário. O sócio dele também é especialista no direito empresarial voltado para o âmbito trabalhista, né? Então eles desenvolvem várias atividades também no ramo societário. Então, assim, é uma personalidade aí que ele tem que organizar muito bem o tempo para que ele possa, como ele bem disse, né, ter essa relação saudável, né, com os parceiros de negócio, com os funcionários, com os colaboradores, com os clientes também. Então, essa escolha não foi à toa, tá? Como ele bem pontuou, essa relação vai ser muito importante e eu já quero começar te fazendo algumas perguntas, André, para que a gente possa iniciar essa conversa, tá? Não se sinta entrevistado, né? Mas se sinta conversando. Mas como você tem uma expertise muito interessante no tema, né? Então talvez eu vou lhe perguntar mais do que você, mas fique à vontade também, caso você queira fazer alguma ponderação ou questionar alguma coisa, tá? A primeira pergunta é a mais básica, né? Como é que você organiza o seu tempo, né? Como é que é a sua rotina de organização? Se você também tiver alguma dica para passar aí para quem esteja com dificuldade em organizar o tempo. Claro, claro, Léo. E fique tranquilo que eu não vou me sentir entrevistado, mas sim
tentando colaborar e expondo um pouco da minha experiência, da minha vivência, e longe de querer ou acreditar que o que eu faço hoje, ou que a gente tenta adotar no escritório hoje, é o correto e é o modelo final a ser adotado, né? A gente ainda tem muito a estudar, muito a aprimorar, mas acho que aqui eu consigo compartilhar alguns anos de experiência nesse quesito, tá bom? Ótimo, não, Então, como eu organizo o meu tempo? Desculpa. não, tá perfeito, fica à vontade. Então, bom, como eu organizo o meu tempo? Eu acho que tudo está atrelado a disciplina e organização, tá bom? Então, não que eu seja o exemplo de disciplina e organização, mas eu percebi que quando a gente traz disciplina e organização para o nosso dia a dia, a organização do tempo, ela ocorre automaticamente, porque a gente já atribuiu aí o tempo necessário para cada atividade, a gente já está disciplinado para aquele determinado horário a gente se dedicar ao que a gente precisa se dedicar, e, consequentemente, as coisas começam a fluir. Pô, bem interessante. Então, a primeira coisa que você relaciona para, né, nessa ideia, então, é que se estabeleça uma organização. Então, desde o horário que acorda até o horário que vai dormir, né? É claro que isso não precisa ser, de fato, religiosamente feito, né? Eu acredito que você deva estabelecer alguns dias para que você possa descansar, isso é importante, lazer e atividades sem a necessidade de estar ali trabalhando, mas se você não conseguir numa semana ter mais dias dos quais você é regrado, aí consequentemente você não vai atender o seu tempo com satisfação, né? E aí você falou um ponto que eu achei legal, que é a questão da organização, e o que me parece um pouco problemático atualmente é com relação à pandemia e muitos escritórios, né, principalmente a sua atividade sendo impactada aí por conta da necessidade de estar fechada, né, o escritório fisicamente, né, não poder atender clientes fisicamente em vários momentos, né? Pelo menos isso aconteceu aqui em São Paulo, né? Então eu sei que tem pessoas de vários lugares do Brasil, às vezes até fora, mas pelo menos aqui em São Paulo, os escritórios no ano passado precisaram fechar e agora no começo do ano também. Então o André, como muitos advogados, muitos prestadores de serviços, dedicaram em suas atividades o home office. E aí, André, o desafio, como é usar essa organização em casa, né? O home office. Bom, Léo, eu acho que a essência da organização, ela continua a mesma, né? Então, a gente tem que ter disciplina, tem que ser organizado e planejado, tá? A grande diferença é que, a depender do seu modelo de trabalho em home office, os seus desafios são maiores, né? Porque você vai ter mais distração, você não vai ter, de repente, seu colega de trabalho que te acaba incentivando e motivando a manter o foco, você não vai ter aquele colega para ter um bate-papo, de repente, sobre uma questão pontual, que também acaba estimulando. Então, embora a essência tenha permanecido a mesma, eu percebi que novos desafios e novas adaptações precisaram ser feitas, tá? Então, se você, por exemplo, não se consegue ter o seu foco ou se concentrar na sala de casa porque tem a TV ligada. Então, pô, primeiro, tenta sair da sala de casa. Se você não consegue sair da sala de casa, desliga a TV pelo menos, né? Então, eu entendo que nos colocou a questionar mais o nosso dia a dia e sermos mais criteriosos e sábios com aquilo que nos permite ou não desempenhar as nossas atividades com maior otimização, tá bom? Pô, legal. Mas hoje, Fica à vontade. só para complementar, a tecnologia também é uma grande aliada, né? Então, hoje a gente tem uma série de sistemas, uma série de recursos que permitem a gente ter uma gestão de tempo não só pessoal, mas também da nossa equipe, dos trabalhos em andamento. Então, hoje, ainda bem, a gente tem tecnologia para nos ajudar a superar esses novos desafios, esse novo cenário que se apresentou, né? É interessante. Então, o que eu também considero, né, que essa pandemia de fato trouxe essas distâncias,
mas ao mesmo tempo ela aconteceu num momento em que nós estamos bem avançados tecnologicamente, né? Então, por exemplo, essa nossa reunião, que certamente seria feita presencial, né? Então nós gravaríamos esse bate-papo em conjunto, e aí nós optamos por fazer dessa forma justamente por esses fatores. Então, a gente tem o aspecto do momento, mas a gente também tem como se livrar. E era isso exatamente que eu iria perguntar. Você disse que sente um pouco a falta de estar lado a lado com um colega de trabalho, né? Que é muito saudável, é gostoso, o bate-papo, tirar alguma dúvida, debater algum assunto, né? Que é muito normal na nossa área, né? Na advocacia. Então, como é que você tem feito aí? Quais são as ferramentas que você tem utilizado para melhorar esse relacionamento, né? Essa gestão não só do tempo, mas também interpessoal. O que vocês usam lá no escritório? Alguma ferramenta de reunião virtual? O que vocês fazem? Legal. Bom, nós temos um sistema que ele armazena e gere todas as informações relacionadas aos nossos processos e aos nossos casos. Consequentemente, as tarefas relacionadas a esses casos, esses processos, também estão inseridos nesse sistema, tá bom? E o sistema também nos ajuda com publicações, andamentos processuais, enfim. Então, isso foi um grande reforço e esse sistema é de grande valia para nós otimizarmos o nosso tempo, tá bom? Ótimo. Além disso, nós temos ferramentas de reuniões por videoconferência, temos sistemas online onde nós temos acesso a documentos, informações, acesso instantâneo a essas informações. Então, enquanto um está alterando, o outro também tem acesso a essa alteração. Então, a gente consegue fazer esses trabalhos em conjunto e eventualmente simultaneamente. E como ferramentas hoje, acho que eu posso destacar essas, tá bom? Então, de repente, que nos auxiliam a manter uma gestão de tempo ou, de repente, uma organização, mesmo em home office. Legal. E aí você consegue já trazer um saldo aí, positivo ou negativo? Ou você gosta... Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn esses dias, né? E na pesquisa nós tínhamos algumas possibilidades, mas as três principais, né? Você é do time que gosta do home office, você é do time que gosta do trabalho presencial, ou você é do time do flexível, né? Então, alguns dias da semana home office, alguns dias presencial ali no escritório. Você tem alguma preferência ou não? Eu sou do time flexível. Eu acho que você ficar 100% em casa, às vezes também traz um certo prejuízo. A gente voltar 100% ao que era antes, para mim não faz sentido, porque a gente tinha uma série de problemas, uma série de limitações que hoje nós conseguimos superar. Então, questão de locomoção, de transporte e até otimização de tempo, a gente conseguiu superar com essas novas ferramentas, esse novo modelo de trabalho e relacionamento. E a gente percebeu que o resultado do serviço, do trabalho, é o mesmo. Então, muitas vezes, a necessidade de você ser um pouco mais flexível, eu não diria nem que é com relação ao trabalho ou serviço em si, mas sim com relação ao seu bem-estar, à sua saúde mental e à sua adaptabilidade com relação, às vezes, a uma reunião virtual ou um relacionamento virtual. Tá bom? Porque outro ponto também que a gente encontrou de dificuldade, não uma nova dificuldade, porque essa dificuldade, eu acredito, não dificuldade, desculpa, esse desafio, né? Esse desafio eu entendo que exista e existirá em qualquer modelo de relacionamento, tá? E aí quando eu falo modelo de relacionamento, eu digo presencial ou virtual ou à distância ou home office, tá bom? Que é a comunicação, né? Então, quando a gente estava trabalhando no dia a dia, naquele modelo anterior, que todo dia nós vínhamos para o escritório, todo dia o time inteiro estava no escritório, nós já tínhamos mecanismos e procedimentos de comunicação que já estavam consolidados. Então, a comunicação era clara, era objetiva, ela conseguia
passar a mensagem que precisaria ser passada. E aí a gente, incluindo em todo esse cenário de comunicação, a gente tem que lembrar da questão da comunicação não violenta, do objetividade, empatia, motivação e todos aqueles fatores que são inerentes à comunicação, tá? Legal. Quando a gente veio para o home office, foi um novo modelo. Então você não tinha mais, ô André, ô Léo, ou não sei o que lá, e esse caso aqui, meu, como... sabe aqueles bate-papo que em 30 segundos, 1 minuto, você alinhava todas as coisas, a gente não tinha mais. E aí fica aquela questão, puta, vou agendar uma tarefa aqui para ele responder depois, ou de repente vou mandar um e-mail, vou mandar uma mensagem, mas obviamente que nós enfrentamos uma série de ruídos na comunicação logo que houve essa mudança, né? E aí, ao longo do tempo, a gente teve que criar mecanismos e criar novos processos. E aí, quando eu falo processos, processos empresariais, procedimentos internos, para a gente minimizar esses ruídos. E a gente voltar a ter uma comunicação objetiva, clara, não violenta, motivadora e que traga e mantenha a união do time, né? Muito legal, gostei dessa. A gente vai falar um pouquinho da gestão de pessoas, eu vou explorar esse detalhe aí que eu fiquei bem curioso dessa questão que você enfatizou, né, da mensagem. Isso eu vou explorar bem da sua parte. E aí uma curiosidade minha, Legal. assim, porque eu percebi que você relatou a mesma sensação que eu tive, né? Ao lidar com home office, eu também situações que a gente resolve em segundos com um parceiro, com um colega, a gente, o que eu faço? Eu mando e-mail, mando um WhatsApp, eu ligo rapidinho, ou eu formalizo algo que eu só perguntaria, né? O André, o relatório está pronto, já tem todos os detalhes para a reunião, coisas rápidas, né? Às vezes a gente perde porque no dia a dia a gente resolve falando rapidamente, né? Mas eu, por exemplo, também gosto desse modelo flexível. Eu penso em adotar na minha vida profissional aí um 60-40, né? Um 60 home office e 40 presencial. O presencial, para mim, ele é muito bom, porque eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto dessa situação, mas eu percebo que a gente perde no deslocamento, né? Então, o trânsito, às vezes é um dia que está muito chuvoso, enfim, às vezes essa situação acaba deixando menos produtivo. E eu também sou bem preocupado com relação à organização, porque às vezes a gente tem aquela sensação, né? Trabalhar em casa muitas vezes pode te levar ou trabalhar de menos ou trabalhar de mais, porque você está com sua ferramenta de trabalho no seu quarto, na sala, em algum lugar da casa ou num próprio escritório que você criou, então ele está a todo momento disponível para ser acessado. Então, para quem é workaholic, isso também é um perigo. Por exemplo, ontem eu fiquei trabalhando até meia-noite. Então, a organização também, ela passa por não trabalhar de menos, mas também não exagerar a ponto disso causar um transtorno na vida pessoal e até mesmo na vida profissional, né? Então, esse equilíbrio que os profissionais vão ter que adotar, eu acho que essa gestão, ela é bem interessante, né? Se quiser completar alguma coisa nesse sentido, senão eu tenho algumas outras coisinhas aí para a gente falar. Pô, sem sombra de dúvidas, Léo. Você foi preciso, claro e objetivo na sua argumentação. Eu só complementaria, principalmente no sentido de trabalhar a mais, né? A gente está vivendo um momento, na melhor das hipóteses, muito triste, né? Na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo. No Brasil, um pouco mais, a gente está ainda sofrendo muito com essa pandemia, a gente está tendo um número de mortos muito elevado, né? Então, às vezes, a gente acaba se refugiando no trabalho, né? Então, a gente acaba trabalhando mais, que o trabalho acaba nos ocupando e não nos permite ficar pensando em outras coisas, né? Mas, como você bem disse, isso certamente é prejudicial porque a gente deixa de lado o lazer, deixa de lado o descanso, deixa de lado de repente, o aproveitamento familiar, e que são coisas e questões essenciais para a nossa saúde, né? Ah, que legal.
E aí eu fiquei com uma curiosidade, não sei se você já tem a resposta pronta para isso, passando essa fase aqui, que a gente não sabe mais ou menos quanto tempo, né? Mas imaginando aí que daqui uns meses nós teremos aí uma liberação para todas as atividades, o fluxo normal de pessoas. Vamos pensar até daqui 2 anos, tá tudo o normal, né? Voltamos ao normal. O que você pretende para o seu escritório? Você pretende adotar esse modelo híbrido ou não? Agora acho que já deu, agora voltamos segunda, sexta-feira ou sábado, presencial, toda a equipe aqui reunida. Vocês já chegaram a debater alguma coisa nesse sentido ou ainda é muito cedo para chegar a essa conclusão? Nós já debatemos alguma coisa nesse sentido, mas, como tudo no direito, a resposta depende, né? Depende. Se depender só da minha vontade, cara, fica todo mundo em casa, vem para o escritório quem quiser vir para o escritório, enfim, seja feliz, né? Acho que esse é um objetivo aqui no nosso escritório também. Então, na verdade, a gente tenta ter uma gestão e uma atuação aqui no escritório bem horizontal. Então, quando a gente fala isso para as pessoas, todo mundo fala, nossa, que legal, e etc. Só que é o que o Homem-Aranha diz, né? Você consegue Quanto explicar para a maiores os gente poderes... o que é esse horizontal? Como é que seria isso? Assim? Você não tem uma hierarquia? Como é que funciona esse modelo? Explica aí. Cara, em linhas gerais, sem me estender muito, porque eu acho que também já vai fugir um pouco do tema, a Sim, gente vai sim. entrar na questão da gestão de pessoas, Sim, né? sim, sim. Mas, assim, em linhas Ou se gerais, você quiser comentar isso daqui a pouco, trabalhar... Não, a gente já comenta rapidamente, depois a legal. gente faz até uma outra live sobre gestão de pessoas, que Eu esse acho bem assunto produtivo. é Eu acho bem produtivo. interessantíssimo. Mas é basicamente essa forma de atuação ou administração, gestão horizontal vamos trabalhar em conjunto para o nosso cliente. Então, por mais que hoje a responsabilidade dos sócios aqui no escritório seja maior, porque são eles que arcam, eles que definem estratégia, eles que assumem a responsabilidade realmente, mas não tem hierarquia no sentido de que o que o sócio disse é o que tem que ser feito, ou o que o... Não, é trabalharmos juntos, construirmos juntos para que o cliente seja atendido de uma forma excelente. E aí, a contribuição do estagiário pode ser melhor e mais proveitosa do que a contribuição do sócio, e vice-versa. Então, não tem essa hierarquia, desde que a contribuição seja fundamentada, tenha uma Embasamento, né? base legal, doutrinária e jurisprudencial. Então, esse que é o modelo. E esse modelo não é só nos trabalhos em si, mas também no dia a dia. Então, a gente não fica... Eu brinco, né, cara? A gente não é pai de ninguém, meu. Cara, cada um é formado, é advogado, sabe a sua responsabilidade. Só que aí que entra o critério e o motivo pelo qual eu acho que eu precisei expor toda essa questão da atuação horizontal, né? Por exemplo, do escritório. Por quê? Se a pessoa tem responsabilidade, ela vai trabalhar na praia, vai trabalhar no campo, vai trabalhar em casa e vai trabalhar no escritório. Mas, infelizmente, essa característica ou esse comportamento responsável, infelizmente, não está presente em todos os profissionais. Então, hoje, a depender de mim, vamos ficar todo mundo em casa, no escritório, onde cada pessoa se sentir melhor e quiser estar. Mas, infelizmente, esse objetivo, ou essa vontade, ou essa permissão, ela tem que atender uma premissa, que é atender o cliente com excelência. Então, a depender da responsabilidade da nossa equipe, a depender da responsabilidade dos advogados, a gente consegue sim manter o home office, ou a depender da responsabilidade deles, a gente vai ter que, infelizmente, voltar para o modelo antigo, onde o sócio do escritório vai ter que ficar olhando o que cada um está fazendo, o cara vai ter que chegar no horário, porque senão... Então, assim, sabe, são situações que, infelizmente, no meu entender, a gente já deveria ter superado isso, né? Mas, em algumas situações, a gente não conseguiu superar ainda. Entendo. Não, eu concordo absolutamente. Eu sempre fui um pouco crítico ao modelo
presencial full time, né? Principalmente na área de serviços, que não demandam uma relação direta, né? Então, a nossa área, a contabilidade, muitas vezes algumas ferramentas de TI. O pessoal da TI já há muito tempo eles já estavam nessa situação por já lidarem com tecnologia, né? Mas aí eu posso falar com conhecimento de Massagista. massagista já fica difícil. Mas teve muito massagista, o pessoal que lida com essas relações, profissional, personal trainer, né? Muitos personagens fazendo. Eles se viraram, achei isso fantástico, né? Eles criaram algumas ferramentas que eu não sei até que ponto isso é efetivo, mas isso não cabe ao meu comentário. Mas eles criaram, eu acho isso muito louvável da parte deles, para tentar continuar no mercado fazendo isso virtualmente, né? A massagem eu acho um pouco difícil, mas ficaria feliz se algum profissional conseguisse vender o seu serviço que fosse satisfatório virtualmente, né? Porque, coitados, né? Imagina, eles terem que cessar totalmente os seus serviços, né? Por conta dessa pandemia, né? O cabeleireiro não tem jeito, né? O cabeleireiro, manicure, esses serviços, eles devem se manter presencial, seja num salão, mas eles também fizeram umas adaptações, né? Ou seja, agora eles fazem o delivery, né? Ou seja, eles vão até a residência da pessoa. A criatividade é muito comum do nosso povo, né? O nosso povo tenta driblar essas relações. Mas um ponto que é legal para quem está assistindo, de repente, não é da área do direito, né? E eu, André, nós temos aí quase o mesmo tempo de exercício profissional na advocacia, né? Já vai quase para 20 anos, e a gente sabe que o pessoal do direito tem essa, não todos, né, mas boa parte dos escritórios, eles são meio quadrados com relação a essa relação. Eles sentem que é uma necessidade praticamente fundamental de estar ali controlando o colaborador, senão o colaborador não vai trabalhar. Mas o que eu achei interessante que o André pontuou, não sei se eu fiz a análise correta, pelo que eu entendi se a pessoa quer trabalhar, se a pessoa está disposta, não importa onde ela vai estar. E se de repente, ainda que esteja sob a supervisão de um chefe, de um líder, de um gestor, essa pessoa, se quiser burlar, ela vai burlar porque ela não está comprometida, né? Então, eu acho que a questão do local, ele é o que menos importa. O que mais importa é uma questão de conscientização aí dos seus colaboradores, da equipe, né? Quando a equipe se sente parte integrante, né? Isso vem desde dessa questão horizontal que o André bem colocou. E na advocacia isso é bem distante, tá, pessoal? Para quem não conhece, muitas vezes um sócio de um escritório ali, o líder, né, o dono, ele coloca os associados por uma questão tributária, mas ali há uma questão de hierarquia mesmo, né? Então quem manda é o de cima, o de baixo não tem a menor possibilidade de argumentar. E o André falou, né? Também não é bagunça, né? Não é assim, eu tenho minha ideia e pronto, acabou. A sua ideia tem que ter um respaldo, está baseado em qual lei, está baseado em qual circunstância, existe algum entendimento de algum tribunal, alguma coisa, uma súmula, é uma tese nova, mas de onde você tirou, se de fato for, não importa se veio do advogado recém-formado ou se é do sócio sênior do escritório, enfim, não importa isso. Essa visão é legal. Quando isso é de verdade, né, porque às vezes a gente fala, mas às vezes não acontece, mas quando isso é de verdade, o funcionário, o colaborador, o sócio, enfim, ele sente e ali sim ele começa a vestir a camisa, né? Então, essa é a minha percepção que eu tenho dessa relação. Exatamente isso, Léo. Agora, apenas um alerta, né? Porque todos os ônus, eles têm... Todos os bônus, eles têm seus ônus, né? Show. Então, assim, todo mundo, quando questionado, onde você quer trabalhar? Você quer trabalhar num escritório mais engessado, onde você recebe a ordem e obedece? Ou você quer trabalhar no escritório mais horizontal, onde você tem voz, onde você pode contribuir? Todo mundo vai falar, nossa, quero trabalhar no escritório mais horizontal, porque eu sou advogado e eu sou importante, eu sei... Perfeito. Só que isso exige mais dedicação, mais empenho, mais proatividade, mais estudo, mais responsabilidade. Então, depois de fazer a sua escolha, você está disposto a atender essas demandas, essas exigências? E não é o sócio do escritório que faz essas exigências, né? E é essa conscientização que eu entendo que a nossa relação de trabalho, pelo menos no mercado jurídico, não tem muito, sabe? Quem precisa, quem exige isso é o nosso cliente. E é o cara que a gente precisa atender. Ele que precisa que a gente preste um serviço qualitativo e excelente. É isso. Perfeito. Gostei.
Achei bem legal essa parte, porque a minha ideia, de fato, com esse bate-papo, é justamente despertar esses insights, e eles são poucos falados. Eu acho que você pegou um ponto muito legal, porque quando a gente fala, e a gente vai entrar agora praticamente na gestão de pessoas, a gente não vai explorar tanto, né? Porque a ideia também não é usar muito tempo disso, mas como é um tema legal e você já sugeriu, talvez a gente faça uma outra gravação, mas na gestão de pessoas tem os extremos, né? Às vezes você tem uma gestão que é muito enérgica com o seu colaborador, e às vezes você tem uma gestão que é muito permissiva. E essa ponderação que você colocou, eu achei muito interessante, né? Então, você tem voz, você tem a liberdade aqui, mas ao ganhar uma liberdade, você também ganha responsabilidade. E isso é pouco falado, isso é pouco difundido, a gente não aprende em faculdade. Às vezes tem pessoas que sabem, mas isso não é ensinado. A gente aprende um pouco isso em casa, né? Quem teve a sorte de ter bons familiares, né? Ou até bons amigos que deram esses toques, né? Então, à medida em que você está recebendo a chave do meu carro aqui para você dirigir, você tem a liberdade de andar, mas você tem a responsabilidade, primeiro, de não causar nenhum problema para terceiros, de não danificar o meu patrimônio e de me devolver da forma como eu lhe entreguei. Então, esse tipo Com de tanque cheio, né? Com tanque o tanque cheio. cheio de possível. Então, esse tipo de responsabilidade, parece que quando é falado, ah lá, tá vendo? Já quer explorar o trabalhador. Não, isso é importante, né? Então, nem ao extremo do rigor excessivo e nem ao permissivo. Eu acho que cada qual tem o direito de transitar, desde que você entenda que quanto mais liberdade lhe é concedido, obviamente, mais responsabilidades lhe serão cobradas. Isso não, senão não fecha a conta. Isso não é questão da minha imposição, da imposição que o André bem colocou, isso vai vir de fora, porque quem vai custear uma prestação de serviço, que é o nosso tema de hoje, né, que é um escritório, em termos de gestão, é o cliente. Então, se o cliente sinalizar positivamente com os trabalhos que estão sendo realizados, é óbvio que a gestão superior vai sinalizar, legal, equipe, vamos continuar assim. Agora, se o cliente começar a sinalizar, tá, não está sendo como era antes, isso está começando a atrasar, as reuniões não estão sendo satisfatórias, vocês estão começando a perder a mão, obviamente a gestão vai ter que voltar atrás e perguntar onde nós erramos, né? O que está acontecendo, que antes nós tínhamos uma excelência e agora não temos, né? Então, às vezes, isso vai ser colocado em xeque, né? Mas são discussões mais para o futuro. E aí, eu até mudando só um pouco de assunto, né? Porque você falou da questão de horizontalidade e tal, eu tenho uma curiosidade da sua parte, assim, você tem algum critério para delegar as atribuições aos seus colaboradores, né, nessa situação? Você escolhe, assim, por temas, né? Então, por exemplo, na advocacia, né, para quem não sabe, nós temos, igual na medicina, as especialidades, né? Então, o André, por exemplo, ele é especialista em direito tributário, ele tem um sócio que é especialista em direito do trabalho voltado para as empresas, salvo engano, e também tem um outro sócio, né, André, também que é de direito tributário, né? Acho que é a parte de aduaneira, ou não? Seu terceiro sócio. Isso, é mais parte contábil. É Isso, mais parte tá, a contábil. parte mais contábil. Então você tem, Mas ele não é sócio, ele é parceiro, é tá? um parceiro, desculpa. Então você tem esses pilares É, do é um escritório, consultor. é um consultor, tá? Então você tem esses pilares dos escritórios e não numa situação de hierarquia, né? Mas numa situação de colaborador, você tem outros profissionais que também têm as mesmas especialidades, eles são mais generalistas ou como é que funciona? Porque a minha dúvida é como é que você delega uma atribuição. Por exemplo, se você tem uma questão tributária e você tem um advogado que é especialista tributário, imagino que você vai delegar pela especialidade. Mas às vezes você tem, não sei se é o caso, um generalista e o que você escolheria para delegar? Assim, é meio que aleatório, é o próprio sistema que delega, ou você vai de acordo com a confiança, com a característica que tem aquele colaborador? Qual o critério que você adota, né? Não importa qual seja, eu só queria ouvir, eu acho que muitas pessoas devem passar por isso, né? Que eu acho que é o que o gestor perde a mão, né? Ele segura, às vezes, para ele aquele trabalho, ou ele delega errado. Então, eu queria que o gestor conseguisse identificar qual que é o melhor momento e para quem delegar, o que ele faz nesse momento aí. Se você tiver alguma dica para quem estiver ouvindo aí. Claro, claro. Cara, eu acho que numa vida de empreendedorismo e numa vida onde você tem o seu negócio, você tem uma gestão de pessoas, tem situações e tem desafios que eles serão eternos e são muito dinâmicos, né? Então eles podem mudar, ainda mais com questões tecnológicas, enfim, então eles podem mudar como já mudaram até hoje. Então hoje eu vou passar para você alguns critérios
que são avaliados na hora da delegação das atividades, que nos ajudam a escolher qual é o profissional que vai conseguir fazer aquela atividade da melhor forma possível, no melhor prazo possível e para atender novamente com excelência aquilo que o cliente nos pediu, né? Aquela confiança que nos foi depositada pelo cliente, tá? Então, primeiro realmente é a área, capacidade técnica, tá? Então, acho que esse é o primeiro critério de avaliação e determinação para quem que você vai delegar as tarefas. Então, a questão tributária, a gente vai passar por um especialista em direito tributário. Questão trabalhista, um especialista em direito trabalhista. Questões residuais, que não têm uma especialidade propriamente dita, embora seja muito difícil, porque a gente tem a questão do direito civil que acaba abarcando tudo, a gente acaba discutindo e tentando atuar com profissionais multidisciplinares, que às vezes acontece não só com questões residuais, mas também com questões que envolvam várias áreas, tá bom? Então, primeiro, a capacidade técnica, área de atuação. Segundo, urgência daquele trabalho e disponibilidade de tempo do profissional, porque não adianta ele ser capaz, mas estar com um monte de trabalho e não conseguir ter tempo para se dedicar àquele trabalho. E, por último, que eu acho que é essencial, é a questão da confiança, né? Então, isso é inerente, até porque se a gente não confia nas pessoas, não dá para a gente manter um relacionamento, né? Então, acho que basicamente os dois principais critérios capacidade técnica e área de atuação e tempo, disponibilidade de tempo versus urgência que o cliente precisa. Aí você consegue alocar para o profissional mais capaz e que vai conseguir desenvolver aquele trabalho com o tempo necessário e da maneira saudável, sem ficar aquela loucura de prazo fatal ou tem que ser para ontem, enfim. Muito legal, porque eu, na minha vida profissional, eu já vi muitos equívocos nessas delegações e eu gostei dessa sua ponderação, porque eu já vi muitos escritórios, né, com uma base muito parecida da sua, mas talvez faltava essa do meio, que é a questão do tempo que aquele profissional tem disponível. Porque eu já vi muitos escritórios, você é o especialista do assunto, mas você está muito sobrecarregado, então não vai ter jeito, vai ficar com você, pronto, acabou, a gente pega o que você está fazendo, então, ou você termina, corre com isso, e aí você está colocando outro cliente, que não tem nada a ver, sendo prejudicado, porque ele vai ter que correr para terminar o que estava em andamento, ou também, não, então o que você está fazendo aqui? Deixa eu pegar e vou passar para uma outra pessoa, porque esse é o mais importante. Então, o que acontece? O escritório, ele não ponderou. Ele pegou aquela situação, ele colocou um cliente acima do outro, ele pegou aquele caso como mais importante, sem dar importância para os outros dois. Então, se ele está falhando, ou ele está falhando agora, ou ele falhou anteriormente em passar aqueles outros 2 ou 3 que não foram concluídos e agora serão concluídos ou às pressas ou por uma pessoa que não havia sido pensada anteriormente, né? Então, esse tipo de consideração, como bem o André disse, né, é um desafio, mas tem que ser muito bem pensado aí por quem está fazendo a gestão, que vai diferenciar, tá, pessoal? Eu costumo mencionar que existem os chefes, né? Os gerentes e os líderes, né? O líder, ele tem essa percepção, né? Na liderança, esse tipo de visão, ela é fundamental e o André conseguiu elencar muito bem. Eu gostei desse passo a passo que ele criou. Eu acho que ficou bem didático, ficou bem fácil até de entender. Muito legal. E aí, André, só para fechar essa parte aí de gestão de pessoas, né? E você falou um pouco, é claro, só para não ficar muito repetitivo, né? Se for o caso, mas só para completar, se você achar que tenha mais espaço, porque assim, o que me vem à cabeça, né? Você citou essas ferramentas e tudo mais, mas como é que é gerir as pessoas no home office? Mas o que eu digo não é de uma maneira assim abstrata, né? Eu digo de uma maneira mais específica, porque você falou meio que você atuando no home office e tal, como é que fica, mas como é que é você, de repente, tendo um colaborador e tendo que criar esse relacionamento, assim? Você sentiu na prática, por isso que eu estou falando mais específico, você sentiu que os seus colaboradores, né, eles tiveram, de fato, um rendimento bem legal, que você ficou bem satisfeito, ou você achou que em algum momento estar presente com eles seria mais ideal? Ou não teve nenhuma conclusão por enquanto?
Não sei se ficou legal. É difícil, viu, Léo? É difícil. Realmente foi bem diferente. Eu acho que, principalmente nos primeiros meses em que a gente saiu do modelo anterior para aquele período que a gente foi colocado em casa, né? Então, meu, ó, você vai para sua casa e pronto, né? Sem um planejamento, sem uma reflexão sobre isso, certamente a gente teve uma perda de produtividade, tá? Mas é o que eu falo para todos, né? Por isso que nós sobrevivemos e os dinossauros não, né? Porque a gente se adapta. Então, a gente já está aí há um ano nesse cenário. É um cenário que tem seus benefícios, como a gente já disse. E se a gente conseguir mantê-lo, pelo menos parcialmente, de maneira flexível, como também a gente já abordou, a gente vai conseguir manter esses benefícios. Então, depois desse um ano, a gente se adaptou bastante, tá bom? Então, a gente tem uma série de mecanismos e recursos que nos permitem, se necessário, saber se a nossa equipe ou o nosso time ele estava se dedicando àquele trabalho no período que ele precisaria estar se dedicando àquele trabalho, entendeu? Então, cara, a gente não tem nenhum controle de, por exemplo, de jornada, então o cara não tem que ficar colocando o dedo ou ficar fazendo, se movimentando a cada 20 minutos, 15 minutos, como tem em alguns lugares. Mas a gente tem o principal controle de atividades e jornada, que é o quê? É a produtividade. Então, aquele profissional que não está conseguindo resolver as suas tarefas, finalizar as suas tarefas, está acumulando as suas tarefas, e quando entrega as suas tarefas, a qualidade dessas tarefas está reduzida, está minimizada, a gente tem mecanismos para saber se a pessoa estava ou não se dedicando. E aí eu vou desde o exemplo mais básico até um que realmente depende de tecnologia e sistemas, tá bom? Mas pô, a gente tem um certo horário de dedicação dos nossos colaboradores. Né? Nada rígido, inflexível, cara, todo mundo tem seu dia ruim, seu dia bom, enfim. Mas, desde que isso seja exercido com responsabilidade, tanto para você saber o dia e o horário que você precisa sair, tanto para você assumir essa ausência sua nesse período, né? E não querer falar que você estava trabalhando enquanto você estava ausente. Mas isso é muito difícil de ser controlado no dia a dia, né? A pessoa está em casa, pode fazer o que ela quiser, né? Então, primeiro critério, o rendimento da pessoa caiu. A gente não conseguiu identificar. Aqui no escritório nós temos o timesheet. E o timesheet é essencial para todo profissional, não só na área jurídica, mas o prestador de serviços. Por quê? Porque a hora do prestador de serviços é o pãozinho da padaria. Se a padaria não souber quantos pães ela produz e quantos pães ela vende, como ela vai saber se a padaria está sendo lucrativa ou não? Então, se a gente não souber quantas horas nós estamos dedicando aos nossos clientes, quantas horas nós estamos dedicando ao comercial, quantas horas nós levamos para fazer uma determinada atividade, como que a gente vai saber se a gente está sendo lucrativo, se o cliente está sendo lucrativo ou não, se a gente precisa melhorar em algum aspecto ou algum tipo de trabalho, ou se a gente está se dedicando realmente à área comercial, que os sócios principalmente precisam se dedicar, se a gente está se dedicando à área administrativa em demasia, que a gente precisa diminuir. Então, enfim, isso é fundamental. Além desses aspectos dessa análise, tem também a análise para saber se aquele profissional está sendo produtivo ou não. Então, se o profissional lança lá, por exemplo, 2 horas, estou analisando e-mail, mandando e-mail. Aí você vê lá, o cara não mandou um e-mail para você. Ou não copiou você em um e-mail, não tem um e-mail enviado. Cara, você fala, meu, alguma coisa de errado está acontecendo, né? Outra questão aqui que a gente também tem no escritório, a gente tem todos os documentos, todas as peças, todos os trabalhos são realizados em um sistema na nuvem. E esse sistema, ele registra quando a pessoa altera, quando a pessoa acessa, quando a pessoa faz modificações, quando a pessoa salva, registra tudo. Se a pessoa lança lá que trabalhou 5, 6 horas na elaboração de uma peça, você vai falar, pô, cara,
uma petição juntada, por exemplo, 6 horas, você fala, cara, existem duas hipóteses. Você precisa de ajuda, e no que você precisa de ajuda, a gente está aqui para a gente melhorar e você conseguir superar essa improdutividade e essa ineficiência, ou você lançou horas aí que você estava assistindo uma série ou estava fazendo qualquer outra coisa que não era elaborando uma manifestação juntada. Nesse cenário, o que a gente faz? Conversa com os nossos colaboradores, fala, cara, alguma coisa aqui aconteceu, o que foi? E juntamente com essa conversa, a gente tem essa análise do sistema. Então, lá, tá que ele abriu em sabe, 1 hora e 1h15 ele já salvou. Só que no timesheet ele trabalhou, nesse caso, até 5 horas da tarde. Aí, cara, alguma coisa não está se encaixando. E aí a gente volta naquela questão da responsabilidade e dos deveres que nós falamos no início. Então, a depender da minha vontade, cara, pô, fica todo mundo em casa, ou vem para o escritório, todo mundo livre para ser feliz e fazer o que se sente mais confortável, mas desde que haja responsabilidade. Pô, bem interessante. Até porque o trabalho profissional, né, só completando aí essa ideia, né, da advocacia, ele é um trabalho intelectual, e eu falo por experiência, né? Existem períodos que nós produzimos trabalhos gigantescos em poucas horas, e às vezes ficamos muitas horas em um trabalho muito pequeno, né? E isso não vai mensurar se fomos bons ou se somos ruins, mas isso analisado a um período um pouquinho maior, às vezes uma semana, 20 dias, um mês, eu acho que dá para você tirar uma média aí do profissional para saber se de fato ele, não a questão da produtividade como cobrança, mas para saber se de fato ele está envolvido com o trabalho, porque isso pode parecer uma coisa meio que não, vocês estão cobrando, mas isso é uma coisa natural, porque se esse funcionário, e para quem não sabe, né, o timesheet é uma ferramenta para você controlar as horas em cada trabalho, né? Então você gera um cronômetro e finaliza o cronômetro, então você coloca, né? Eu fiquei 20 minutos, 30 minutos fazendo tal tarefa. E essa tarefa, geralmente, ela é cobrada do cliente. Então, quando o profissional ali que está exercendo essa atividade, ele não tem essa consideração, no final das contas, o cliente é que está pagando essa conta, né? Então, aqui, como eu sei que esse canal ele é distribuído para vários tipos de pessoas, né? Desde quem é da área do direito, quem não é da área do direito. Então, é um direito que o cliente tem de entender os problemas que estão acontecendo nos escritórios de advocacia, e por isso que é importante ter aí, que não o André bem citou, uma gestão eficiente, porque muitas vezes eu já vivenciei isso na prática, né? Muitos gestores, entre aspas, permitindo que os seus colaboradores inflem, né, esses timesheets, essas ferramentas de gestão, porque estão cobrando mais do cliente. O cliente ele vai ficar cada vez mais insatisfeito porque ele está pagando muito caro por um serviço que não é condizente, né? Como bem o André disse, que é um serviço muito simples. Então, o olhar do André enquanto gestor é fundamental. Então, ter um escritório parceiro com essa visão, com esse tipo de diagnóstico, vai fazer toda a diferença. Primeiro, no resultado que vai ser entregue. E segundo, no preço que vai ser cobrado, porque se tem uma gestão eficiente, consequentemente, o que vai ser passado a título de honorários vai ser justo. Isso nós estamos falando da prestação de serviço. Se você atua numa outra área, você pode fazer uma analogia e também estabelecer esse critério, porque no final das contas, um cliente que é conscientizado, ele tem a percepção, ele não vai querer pagar mais por um serviço que ele sabe que vale menos, né? Então, esse tipo de engano, esse tipo de prática, em algum momento ele vai ser descoberto, né? Então, ou seja, isso daí não vai ser por muito tempo assim, vai passar por muito tempo. A gente não ia caminhar por esse lado, né, mas eu peguei esse gancho, achei interessante essa visão que o André tem do assunto, essa preocupação que ele tem com o assunto, a preocupação que ele tem com o colaborador, mas eu também imagino que ele já está se preocupando lá na frente até com o cliente, né, porque no final das contas, o André, que é bem conscientizado, que eu sei, ele tem total ciência que o trabalho dele é custeado por um cliente que merece ter o total respeito, né, e eu acho que isso é o mínimo que a gente pode ter como profissional, né, André? Gostei dessa sua ponderação aí. Léo, aqui a gente tem duas preocupações. E nessa ordem exatamente, né? A primeira é nosso cliente e a segunda somos nós. Legal. Nós, colaboradores, sócios, advogados, nós que atuamos no escritório, tá? E basicamente é isso. Então, tudo que não prejudicar a primeira preocupação, que é o cliente, e atender a segunda preocupação, que são as pessoas,
é totalmente admitido e incentivado por nós. Gostaria só de fazer uma breve complementação do que você muito bem colocou sobre a cobrança dos clientes por hora. Isso é responsabilidade do sócio, do gestor, ele filtrar e cobrar do cliente um valor ou uma dedicação justa por aquele serviço, mesmo que a sua equipe demande e gaste mais horas naquele trabalho. Exatamente. Por quê? Porque o problema de ineficiência da sua equipe não pode refletir no cliente. E aí é responsabilidade dos gestores e dos sócios, sim. Só que essa ineficiência da sua equipe, tanto nos trabalhos que são cobrados por hora, como nos trabalhos que são cobrados por valor fixo ou valor fechado, ela vai trazer uma insustentabilidade para o seu escritório, para a sua atividade empresarial. Então, muitas vezes o pessoal fala, esse trabalho aqui eu fechei valor fixo, eu não vou nem lançar timesheet. Tem que lançar timesheet também. Porque adianta você cobrar, cobrei 100 mil reais de um cliente aqui numa ação, puta, que legal. Você foi ver só de custo, porque cada hora que você dedica para o seu cliente é um custo envolvido. Custo de equipe, local, estrutura, nós temos seguro de responsabilidade civil, temos sistemas, é um custo. Então você vai ver no fim do processo, você gastou 105 mil reais só de custo. Valeu a pena? Não valeu a pena. Só como você vai saber isso? Só lançando o timesheet. E é difícil de você conseguir, às vezes, compartilhar esse conhecimento e mostrar para as pessoas a importância do timesheet. Muitas vezes aí começa a achar que você quer controlar horário, que você é chato, puta, que chatice, estou perdendo tempo no timesheet. Mas, enfim, são desafios do nosso dia a dia, né, Léo? Que legal. Bom, então vocês perceberam por que eu escolhi o André para falar desse tema, né? Não foi à toa. Então, eu conhecendo, né? Porque o André, primeiro, ele é meu amigo, né? Depois é um parceiro de negócios, enfim, de muitas coisas, mas por saber a preocupação que ele tem. E é isso que eu quis trazer para vocês. A gente não combinou, né? O que seria, de fato, conversado, né? E surgiu, fluiu para esse caminho que é o que eu sinto, né? O cliente, ele precisa ter essa visão. Então, e aqui o André, para mim, ele me deu, né? Como para as pessoas, né? Primeiro, quem está assistindo e é um advogado recém-formado, ou mesmo com muito tempo de carreira, você acabou de receber aqui o produto de 20 anos de trabalho do André, que ele passou com o maior carinho, com maior boa vontade, com a maior humildade, porque tem muitos escritórios, André, muitos amigos meus que falam, mas a advocacia não dá mais certo, eu tô falido, é só para quem é peixe grande, enfim, tudo quanto é reclamação a gente escuta hoje em dia. Mas o problema é que o sujeito, isso é uma falha da faculdade, com certeza, isso eu não tenho a menor dúvida, as faculdades não formam pessoas capazes de gerirem o seu tempo, organizar os seus negócios, isso nem vou discutir agora, tá? Isso deixa para frente, mas também o profissional, ele não foi atrás, né? Então ele não procurou, então, já que ele não teve essa capacidade, diagnosticar como é que ele vai cobrar. Então eu escuto muito, eu recebi esses dias, tá, André? Só para fechar, também não vou tomar seu tempo, de um amigo, quanto que eu cobro para fazer esse serviço, né? Aí ele falou, tal coisa. Eu falei assim, mas espera aí, você já conversou com o cliente? Você já diagnosticou quantos processos ele tem? Quais são os tipos de processos? Ele, cara, são 50 processos, eu preciso saber quanto que eu cobro. Eu falei, cara, 50 processos pode ser que seja um trabalho que você nem vai mexer com isso, mas pode ser, cara, que você vai usar o seu tempo, vai ter que contratar mais 10 pessoas, você não sabe do que se trata, você tem que fazer uma due diligence, tem que fazer uma verificação. E o cara falou, não, cara, só me passa mais ou menos quanto eu cobro por processo. Eu falei, cara, na boa, você não está nem querendo identificar o tipo do problema que você vai enfrentar, isso aí vai dar erro. E vai dar, por quê? Ele nem quis me ouvir, meio que desligou, deve achar que eu sou um chato, talvez vai assistir isso aqui, vai saber que eu estou falando dele. Aí ele vai fechar um negócio lá que ele vai falar, vou cobrar, sei lá, 50 mil reais. Pum. Ou ele está cobrando muito mais do cliente, do que o cliente pode pagar, coitado desse cliente, ou ele está cobrando muito menos, porque ele não sabe o que ele vai enfrentar. Então, qual que é a chance desse cara não ter sucesso nos negócios? Gigantesco. Ou porque ele não vai ter aceitação do mercado, porque ele não sabe cobrar,
ou porque ele mesmo não vai ter continuidade porque o que ele está cobrando é muito baixo. Então, essa gestão ela vai ter esse problema. E se você é funcionário de algum escritório, comece a ter essa consciência, né, essa visão de negócios, porque, de fato, quando um líder é consciente, como o André está falando, essas cobranças, essas relações, não são assim aleatórias. Ah, hoje eu decidi pegar no pé do fulano, né? É porque tem toda essa cadeia aí envolvida, tá? Aí, André, se você quiser completar, pode completar, mas aí eu já vou deixar a última pergunta aqui, até para não tomar seu tempo, porque eu sei que você tem reunião, que é para falar do relacionamento com os clientes, né? Mas especificamente agora, né? Distância, virtual. Os seus clientes gostaram desse relacionamento? Eles ficam cobrando, pô, a gente sente saudade aí de encontrar com vocês presencial, enfim. Você tem alguma coisa para falar? Mas se quiser voltar um pouco atrás, fique à vontade, agora a palavra é sua. Legal. Bom, eu queria finalizar. Bom, esse é o objetivo com relação à questão dos clientes, e depois eu finalizo com mais uma questão da gestão de tempo, tá? Que eu acho que é Fique à bem vontade. importante e fundamental e me ajudou bastante, tá? Com relação aos clientes, Léo, tem de tudo, né? Tem de todos os gostos. Tem cliente que adorou, tem cliente que não gostou, tem cliente que a gente se habituou. Agora, a gente sentiu, sim, um distanciamento maior no relacionamento com os clientes. Então, as reuniões que eram presenciais e traziam um maior relacionamento, uma maior proximidade com o cliente, e aí criavam um relacionamento até além do profissional, né? Então criava uma relação de amizade, uma relação bem mais próxima, ela já não acontece tanto nos encontros virtuais, né? Então isso é realmente uma, um desafio a ser superado para aqueles que querem desenvolver um relacionamento além do profissional com o cliente, né? Porque aqueles que não quiserem, aproveitem que é a hora, né? Mas se você quiser, eu senti que houve esse distanciamento, essa dificuldade maior, né, com relação ao atendimento dos clientes, tá? Agora, a prestação de serviços, aí a gente tem que se virar para manter esse serviço com excelência e não levar nenhum prejuízo para os nossos clientes, tá? Mais alguma questão relacionada aos clientes? Não, acho que tô satisfeito, achei interessante, né? Legal. Aí, para finalizar, acho que a gente acabou falando bastante de gestão de pessoas, que é um tema interessantíssimo e eu acho que é a origem de uma série de problemas no mundo corporativo que a gente enfrenta hoje, tá? Mas, retomando a gestão do tempo, isso é uma necessidade que a gente vai ter e a gente vai precisar se dedicar e explorar o resto da nossa vida. Então, a gente sempre vai ter novas tecnologias, a gente sempre vai ter novos sistemas, novas operações, novos serviços que vão nos exigir um estudo, uma análise e uma dedicação sobre esse tema, tá bom? Então, um estudo que eu fiz sobre gestão de tempo e que me ajudou muito nisso é o gráfico de matriz de tempo, matriz de gestão de tempo. Para quem não conhece isso, é um bom início aí de estudo e dedicação para você fazer e você definir e principalmente traçar as prioridades. Basicamente, essa matriz, ela é um gráfico, né? E ela possui dois eixos, né? O eixo da urgência e o eixo da importância. Então, o que for urgente e importante é onde todos os escritórios que eu já trabalhei, e as determinadas situações aqui no escritório a gente acaba caindo nesse vício, é onde a gente trabalha a nossa maior parte do tempo. E aí gera estresse, correria, insatisfação, enfim, e tende a criar uma situação onde você pode ter um maior impacto ao seu cliente, tá? Quando for uma situação não urgente, não importante, você tem que dedicar o menor tempo possível para essa atividade. E no nosso dia a dia, a gente deixa ou a gente tenta focar ao máximo as nossas atividades importantes, mas não urgentes.
porque você consegue estudar, se dedicar, e como não é urgente, você não precisa entregar para ontem, você consegue ter a proatividade de buscar novos entendimentos, novas soluções, pesquisar casos similares, pesquisar, conversar com amigos, conversar internamente, e aí é onde a gente tenta manter a maior parte dos nossos trabalhos, tá? Mas aí a matriz de gestão de tempo vale a pena estudar, dar uma pesquisada sobre isso, e tem inúmeros outros materiais, inúmeros outros recursos para isso, tá? Mas todos eles precisam de estudo e dedicação. Nada cai do céu, né? É verdade, André. Então, eu também, eu gosto de estudar bastante essa questão das ferramentas, né, de gestão, e às vezes não tem uma solução imediata, né? O bate-papo aqui é mais informal, é para as pessoas começarem a se conscientizar dessas necessidades, né? Conhecer um pouquinho também do que a gente fala, mas o grande desafio é você estudar mesmo, né? E infelizmente as pessoas elas querem modelos prontos, né? Então o único modelo que é o ideal para você é aquele modelo que você vai encontrar, e você só vai conseguir encontrar à medida que você estudar ferramentas de gestão, ferramenta de relacionamento interpessoal, relacionamento com o cliente. Então, quem está nessa aventura, né, quem está se dispondo a querer desbravar, que nem o André, que é um empreendedor, tem que estar disposto a ter, como ele bem disse lá no começo, né, ele vai ter a liberdade, mas junto com essa liberdade virão muitas responsabilidades, dentre elas o estudo, que é muito fundamental. Então, assim, eu fico super satisfeito dessa conversa, né? É uma pena que a gente tem o nosso tempo limitado, mas como bem a gente organizou também, já havia essa necessidade de adequar aí por conta de uma série de tarefas. Fica um gostinho aí de quero mais, né? Ou seja, de mais conversas, pelo menos da minha parte aqui, eu estou muito empolgado em realizar outros bate-papos com o André. Eu converso com o André sempre, né? Mas o que eu digo assim é que vocês possam aproveitar, né? Então, tudo isso que ele falou, ele já me ensinou, agora ele está passando aí para vocês, né? Então, que vocês possam aproveitar também, né? Usem com sabedoria, que queiram criar comentários, enfim, fiquem à vontade, que a gente responde aí para vocês, né? E também, se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, alguma coisa que vocês queiram conhecer mais aí do André, também da minha parte, fiquem à vontade também para colocarem, mas desde já eu acho que cabe aí, de repente, a gente conversar a respeito um pouco mais especificamente aí da gestão das pessoas, às vezes até um pouquinho mais falar de relacionamento com o cliente, enfim, acho que são ferramentas bem legais. E é claro também dedicar aí, às vezes, um tempo à parte mais técnica, né? Que é falar, às vezes, do direito tributário, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai programando, essas são algumas ideias, mas a participação de vocês vai ser fundamental. Então, vou colocar aqui para o André, se ele quiser fazer alguma consideração final, e aí esteja à vontade. Léo, só agradecimentos, muito obrigado aí por abrir esse espaço. Espero ter contribuído um pouco com a experiência que eu adquiri ao longo desse tempo, sozinho ou em conjunto com você, inclusive, né? Nos nossos trabalhos, nas nossas empreitadas, a gente se dedicando e se empenhando, a gente consegue aprender muito, né? Então, espero ter aí contribuído, colaborado, e estou à disposição para a gente falar sobre outros temas, para a gente esclarecer algumas dúvidas, enfim, o que vocês precisarem. Ó, que legal, agradeço aí a gentileza, a humildade, sempre muito produtivo conversar contigo. Agora, a gente fica um pouquinho mais formal, é normal, só que acho que nos próximos encontros a gente vai ficar mais à vontade, né? Porque a ideia é que seja dessa forma, mas eu gostei muito, assim, achei que quem está assistindo vai pegar detalhes e dicas muito preciosas, tá? Como eu falei, são dicas de 20 anos, né? E de 20 anos não se constrói assim do dia para a noite. Então, anotem bem aí o que o André falou, coloquem em prática, como eu falei, mandem mensagem para a gente que a gente dá uma força aí para vocês darem sequência aí, tá bom? Um grande abraço, vejo vocês aí na próxima. Se cuidem, valeu! Obrigado.